Bem-vindo à nossa terceira aula de mentoria. Olha só, o que eu falei nas duas aulas passadas? Vamos recapitular aqui antes de entrar nessa aula? Deixa eu entrar aqui, ó, nosso mapinha mental. Então, primeiro eu expliquei o que era o projeto, falei como que ia funcionar, mapa mental, falei abertura de empresa, parte de estratégia, né? Passei algumas tarefas para vocês fazerem, isso aqui no primeiro módulo, né? No segundo módulo, eu já entrei na parte de nicho. Eu lembro que eu falei sobre o Audience Insights do Facebook, também falei sobre o Keyword Planner, né, do Google. Então aqui você começou a estudar nicho. E eu expliquei também, dei alguns nichos importantes para você, que são esses que estão aqui na tela. Saúde, fitness, alimentação, sedução, finanças, hobby, marketing, empreendedorismo, viagem, baratas, esportes, automóveis, moda e beleza, desenvolvimento pessoal, terapias e vários outros aí. Né? O nicho de pet shop também é muito legal. São nichos que você consegue viralizar mais rápido e consegue fazer negócio, tá? Falei um pouquinho do nosso avatar, expliquei o que é, né? Mostrei isso para vocês. E no final você teve que fazer o teu mapa mental, você fez as suas frases, né? Você definiu a dor do teu cliente, tudo isso. A partir de agora, nós vamos começar a entrar em umas aulas que são um pouquinho mais complexas. Porque agora a gente tem que começar a usar esse conteúdo que a gente criou. Então nessa aula de agora, nós vamos entender o que é o funil de vendas. Não vou deixar as tarefas, depois eu passo. Nós vamos entender o que é um funil de vendas. E eu vou dividir essa aula em duas. Na próxima, na quarta aula, nós vamos falar sobre lançamento. Eu vou te dar uma aula de lançamento, mas hoje eu vou te dar uma aula de funil de vendas. E por que funil de vendas é tão importante? Cara, sem um funil bem montado, você não chega em lugar algum. Você desperdiça tráfego, desperdiça tudo, dinheiro, tempo, não funciona. Você precisa ter um funil. A pessoa ela tem que chegar em você por algum lado. E esse funil pode ser monetizado. E eu vou começar a falar um pouquinho mais desses termos. E quero desenhar para você um modelo de funil que eu gosto de fazer, um modelo bem simples, mas que funciona muito bem para nós, né? E essa semana nós até estamos em lançamento. Eu estou fazendo um grande lançamento da F15D, um lançamento macro. É o lançamento macro exatamente, tá? E nesse lançamento, eu já mostro para você algumas técnicas de funil. Bom, como que funciona tudo isso? O que é um funil de vendas? Vamos ver aqui? Então, o funil de vendas, eles movem a pessoa por dois estados. O estado que ela estava antes dela entrar no teu funil para o depois. Você alimenta a pessoa, você nutre ela de informação para levar por uma conversão. Basicamente o funil é uma ferramenta para te ajudar a vender. E você não vai conseguir fazer um funil para cada pessoa. Você geralmente cria um funil e ele é escalável. Você pode colocar 1 milhão de pessoas naquele funil que elas vão fazer o processo para elas saírem do depois lá, no outro lado. Entendeu? O funil ele se baseia em desejo. Eu vou te dar um exemplo. Digamos que você quer emagrecer. Aí você vê um anúncio na internet. Baixa esse e-book com tantas dicas para você emagrecer em tantos dias. Cara, é meu desejo. Quando eu baixo aquele e-book, que eu deixo meu nome e e-mail, eu entrei num funil de vendas de alguém. Alguém criou um funil para isso. E a partir daí eu vou receber e-mails, eu vou receber ofertas, eu vou ser aquecido para os próximos lançamentos até eu sair da lista. Ah, não quero mais continuar, quero sair da lista, tá? E isso é importante você entender. O modelo de funil, existem vários modelos. Eu vou mostrar alguns aqui para você, principalmente os funis no modelo que eu gosto de usar. Mas o modelo do funil determina em quanto tempo a pessoa vai comprar ou não. Então, quantos passos tem esse funil? Eu lembro que eu fiz em 2015 um funil de 6 meses. Durante 6 meses a pessoa entrou, ela fica 6 meses sendo aquecida por conteúdo, aquecida, até ela comprar um produto meu, converter, e aí ela sair daquele funil, tá? Ou ela sair a qualquer momento, não importa. Mas, cara, um funil de vendas, ele é fundamental para você fazer isso. Então, se você já decidiu o nicho, já decidiu tudo, já sabe que vai trabalhar, agora é uma parte muito importante, você entender que você não vai vender se não tiver um funil.
tá bom? Então, analisando aqui, voltando a analisar nosso funil, nós sabemos que nós movemos a pessoa do antes para o depois. O funil se baseia em desejo, é o desejo da pessoa, né? Os consumidores sempre duvidam de si mesmo. Então, eu tenho dúvida, será que eu consigo emagrecer? Ele acha que nunca vai conseguir, que não é para ele, nunca é para ele. Então, o teu funil, ele deve ir quebrando essas objeções até ele comprar. E como que você faz isso? Você faz isso com prova social, com textos bem escritos, né, copyright. Então tem várias técnicas para você quebrar a objeção. De repente você fala, olha, eu tenho um construtor de website, eu fiz um funil para a pessoa fazer o próprio site e colocar no mercado. Como que você poderia quebrar essa objeção? Ofereça por 30 dias gratuito. A pessoa vai usar, vai ver que é capaz e ela vai assinar depois. Assim como eu já fiz em vários outros treinamentos, né? Você dá alguma coisa antes para a pessoa perceber que ela é capaz. Então é muito importante que o teu cliente ele receba pequenas vitórias. O que são essas pequenas vitórias? Se você vai vender um construtor de site, deixa ele construir um site antes, nem que seja uma página só. Se você está vendendo um e-book de receitas, entrega uma receita para ele completa, para ele fazer, para ele ver que ele é capaz, ele vai comprar o restante. Eu vou vender o quê? O nosso brigadeiro gourmet. Eu decidi trabalhar com o brigadeiro gourmet. Então, eu posso entregar alguma receita para a pessoa, para daí, então, nessa receita, ela ver que ela é capaz, ela vai ter interesse em comprar o restante do material. Tá bom? Isso é muito importante você entender. Como deve ser o funil? Um funil ele tem que ter muito conteúdo, né? Porque as pessoas entram no teu funil para ver o conteúdo que você tem para entregar. Então, se você é um professor de matemática, o teu funil poderia ensinar a resolver algumas equações, algumas questões, né, que o aluno possa ter dificuldade sozinho. Então, a cada aula do teu funil, a cada conteúdo que você gera, vai ajudando ele a resolver. Você vai dando as pequenas vitórias, vai alimentando com conteúdo para levar ele para a conversão. Essa é a ideia. Mas daí você pergunta, Luciano, mas, cara, eu vou ter que mandar um e-mail por dia? Me dá muito trabalho? Existem ferramentas que fazem isso automático. Essas ferramentas são as famosas máquinas de vendas, tá? Só que não depende só delas, ela é parte do processo. E a máquina de venda, eu vou te mostrar uma que eu uso. Eu gosto de trabalhar com essa aqui, ó, ActiveCampaign. É a plataforma que eu mais indico para você criar, ó, automações. Isso aqui é uma máquina de vendas, né? E hoje eu tenho no meu ActiveCampaign, aí, ó, 264 mil contatos, só para você ter noção, né? Então, ó, tive um crescimento aí de 33% em um mês. Isso é muito legal. Então você vê o seguinte, quanto mais contatos eu tenho, mais chances eu tenho de converter, de vender. Ah, Luciano, mas como que você pega esses contatos? Deixa eu te dar um exemplo. Isso aqui é do nosso lançamento, tá? Então eu vou abrir o carrinho dia 3 agora, esse aqui é o lançamento da F15D. O que eu fiz? Seja o primeiro a entrar na F15D. Quando a pessoa clica aqui, abre um pequeno formulário para ela deixar nome, e-mail e telefone. Então, olha que interessante, eu fiz um funil aqui já, usando a minha página, gerando conteúdo, ó, tem uma aula para ele assistir aqui. Ó, isso aqui é uma aula que eu tô dando, que ele vai assistir, eu tô mostrando, tá? E aqui, toda hora no vídeo eu falo, cadastre, deixe teu e-mail, tal. Se você realmente quer adquirir o produto, deixe seu e-mail. Eu faço isso aí direto. E vamos ver o resultado que eu tive nisso daí? Aqui, ó, você vem em listas. Aí, ó, lista VIP do lançamento de dezembro. 2.110 pessoas têm interesse no meu produto. São pessoas que eu já filtrei, daquelas 264 mil, eu fiz vários filtros para daí então chegar nessa micro lista de 2.110 pessoas. Agora, quanto custa o meu produto? Simples, meu produto, nesse caso aqui, custa 1.777. Eu vou dar um desconto, tá? Mas se eu fizer isso vezes 2.000 pessoas, eu estou falando de 3,5 milhões de reais em vendas. Isso é a importância do funil. Só que essas pessoas já vão comprar? Não, você tem que aquecer elas. E o que é aquecer? Gerar conteúdo. Se você não gerar conteúdo, esquece. Não vai funcionar. Luciano, como que eu faço um funil? Nós vamos fazer um já já. Mas entenda esse meu primeiro funilzinho aqui, ó. Eu coloquei na aula 1, joguei conteúdo e falei para a pessoa entrar para aquela lista. Na aula 2 eu fiz a mesma coisa, mantive aquela lista. Só que na aula 3 eu já mudei a lista. Eu falo no vídeo, entre para o meu grupo de WhatsApp.
Nós temos hoje, eu acho que uns 250 grupos de WhatsApp. A gente criou uma ferramenta para isso. A cada clique aqui, você é direcionado para um grupo, tá? Ó, fui direcionado para o grupo 61. Olha que interessante. Com isso, eu tenho vários grupos de WhatsApp, onde eu também potencializo os meus lançamentos. E isso é legal você entender. Isso é funil. Você começou com um funil, gerando conteúdo na internet. Ah, baixa o e-book ou assista uma aula. Qual foi o meu funil? Foi uma aula. Assista a oportunidade de ver na internet. Criei uma aula muito boa e coloquei na internet. E aí as pessoas vêm, comentam, tem bastante comentário, bastante gente interessada. Mas olha que interessante, eu dei uma aula completa para eles e eles amam esse tipo de coisa. Quando você entrega conteúdo, as pessoas gostam. Só que eu dei e já mandei ele para minha lista, que eu falei, olha, se você gostou do que você viu, se cadastra aqui que você vai ter uma oportunidade única, beleza? Aí no vídeo 2 eu dei a continuação da aula, tá? Quais os passos que você deve seguir para viver de internet? Aqui eu mostro mais um monte de coisa, prova social. Tá, e o vídeo 3 eu também mostrei daí o que é F15D, o que eles vão fazer para comprar, o que tem lá dentro da F15D quando eles comprarem. Mostrei tudo aqui, só que eu não mandei para o mesmo grupo de e-mail. Aqui eu decidi criar um grupo novo de WhatsApp. Sempre na terceira aula eu gero grupos de WhatsApp. Isso potencializa demais os meus lançamentos, tá? É assim que eu faço dinheiro, estou abrindo o jogo para você. Ai, mas como que eu faço para usar essa ferramenta? Vira cliente da F15D que daí a gente conversa. Você viu? Vendendo, você está num funil, é isso aqui. Você que não sabe, você está num funil, mas não sabe. Então vamos lá, voltando aqui. Bom, essa lista, que é essa daqui, ó, eu tenho pessoas realmente interessadas em fechar. Só que eu ainda continuo no meu funil, fazendo outras coisas importantes, tá? Eu já vou mostrar para você o que eu gosto de fazer também. Eu crio 3, 4, 5 variações e me comunico com eles por todos esses canais, porque eu quero que as pessoas tenham condições de chegar na minha oferta. Porque às vezes o cara não abre e-mail, mas ele abre o WhatsApp, mas ele abre um grupo de Facebook, ele abre o main chat. Eu também uso muito chatbot, muito chatbot. Eu tenho 260 mil e-mails no e-mail, mas no chatbot a gente já passou de 600 mil. Tem muito, muito contato. E isso é o que faz as vendas, isso que gera tráfego. Se você tivesse uma lista de e-mail igual a minha aqui, ó, você ia fazer dinheiro com Google AdSense. Milhares de pessoas, só ver aqui, ó, 260 mil pessoas, você ia fazer muito dinheiro com Google AdSense. Era só você mandar artigo para eles lerem. Vai mandando artigo, eles vão entrando, vão lendo artigo. Se você segmentou bem, você vai fazer muito dinheiro, né? Tudo é técnica. E ter lista é o coração do teu negócio. O que eu ia falar para você aquela hora é o seguinte, tá vendo aqui as 3 aulas, aula 1, aula 2, aula 3. Gente, cada aula dessa tem um porquê. Eu vou ensinar vocês lá no lançamento micro e no lançamento macro a sequência ideal de vídeos para você fazer um fechamento. Não é simplesmente pegar e fazer um vídeo. Ah, eu vou fazer um vídeo, eu colocar aqui, vou fazer um vídeo, colocar... Não. Um vídeo é ligado no outro e tem um porquê. Então, cada vídeo desse tem um porquê. Não é simplesmente jogado aqui. Isso você vai aprender na nossa aulinha de lançamento. Isso que eu queria comentar. Bom, Luciano, beleza, gostei. Mas o que eu preciso fazer para começar a montar a minha lista? Você quer fazer um funil de vendas, né? Entenda o seguinte, quais passos existem num funil de vendas? São passos simples. Eu não coloquei ali para você que eu faço 3 vídeos. Cada vídeo é responsável para levar a pessoa para o próximo passo. Essa é a estratégia. Mas como que a pessoa chega no vídeo? Geralmente eu faço o seguinte... Olha, você gostaria de receber uma aula sobre as 7 maneiras de você monetizar na internet? Pô, eu quero, clique aqui. Quando ele clica, ele vai para o meu chatbot. Com isso, ele se cadastra no chatbot. Aí eu falo, agora deixe teu nome e e-mail. Quando ele deixa nome e e-mail, vai para o meu Active Campaign também. Eu começo a montar 2 listas simultâneas. E aí, depois que ele preencheu, eu entrego para ele o primeiro vídeo, que é o meu topo de funil. Tá vendo aqui? Aquele meu primeiro vídeo eu chamo de topo de funil. Então chegam os visitantes que se transformam em leads. É exatamente isso que eu faço. E qual que é a primeira etapa de um topo de funil? Aprendizado e descoberta. Eu falo, olha, as 7 maneiras de você monetizar. Você está começando a entender? Qual que é a outra coisa que eu faço aqui na parte de lead? Que eu vou mostrando para ele, cara, tem uma oportunidade aí, mas eu sei, ele reconheceu que ele não está aproveitando essa oportunidade. Você reconheceu o problema, tá? E aí
eu parto no segundo vídeo, meio de funil, que é o seguinte, espera aí, eu vou mostrar que você também consegue fazer isso aqui, ó. O cara vai considerar uma solução para o problema que ele identificou no vídeo 1, tá? Então, e no vídeo 3, eu quebro a objeção, eu mostro por dentro tudo que ele vai ter acesso e aí eu vou para a decisão de compra. Vídeo 3 já é decisão de compra. Por isso que no vídeo 3 eu coloco o WhatsApp, porque o WhatsApp é muito mais fácil da gente se comunicar, falar e fazer fechamento. A gente fecha muito. Vamos supor que você decidiu fazer o teu curso aí. Você é um professor particular de matemática. Faz a lista bonitinho, chega no final, conseguiu montar um grupo de WhatsApp com 200 pessoas interessadas. Cara, é impossível você não fechar 50% disso. A taxa de fechamento do WhatsApp é altíssima, né? Então, a estratégia toda que eu utilizo é essa. E os 3 vídeos que vocês viram são essas 3 etapas do funil aqui, ó. Essas 3, né? Que na verdade se transformam em 4 ou 5 etapas, dependendo do que mais você vai fazer. Mas o mais importante é você ter na tua cabeça a ideia de que tudo é um funil. Esse funilzinho que você está vendo é responsável por vender praticamente 6 milhões de reais em 1 ano e meio. 1 ano e meio, quase 6 milhões de reais em vendas. Esse modelinho de funil que você está vendo. Uma coisa simples. Ah, mas como que eu faço na prática? Nós vamos te ensinar. Eu vou te ensinar desde a criar a página, a colocar no ar, a fazer a lista, tudo certinho. E tem um presentinho para você, tá? Na próxima aula, que inclusive é o Thiago, meu sócio, que vai estar falando com você, nós vamos permitir que você use o nosso construtor de website para você fazer o teu website e começar a montar aí funil, lista, tudo isso, tá bom? Vai ser um presente para você que está acompanhando a nossa mentoria. Mas eu explico isso na outra aula, na aula número 4. Ou na número 4 ou número 5, porque eu ainda tenho que falar sobre a parte de lançamentos antes de começar a colocar a mão na massa. Mas o mais importante é você entender o que é o funil de vendas. Sabe como que eu faço o meu funil de vendas? Eu gosto de usar o Active Campaign, como eu te falei. Então, eu entro aqui. Primeira coisa que eu faço, eu crio uma lista nova. O que é uma lista? É uma lista de e-mail, que tem nome, e-mail, telefone, é a minha lista de contato. Então eu chego aqui, adicionar nova lista. Vou dar um nome para ela. Aula, lista, YouTube. Isso aqui é só uma aula, tá? É a URL, vou colocar como se fosse o nosso site, f15d.net. Exemplo, ó. Aqui eu tenho que explicar, você está nesta lista, pois está aprendendo a criar um produto e vender ele online com o professor Luciano e Thiago. Pronto. Criar lista. Feito isso, a minha lista acabou. A lista já está criada. Se eu for aqui no final, ela já vai aparecer, mas não tem ninguém, né? Ó. Ah, desculpe, está em ordem alfabética, está na primeira página. Está aqui, ó. Aula, lista e YouTube. Não tem ninguém, ó. Ninguém se inscreveu nela, mas não tem problema. Mas eu quero fazer o seguinte, cada pessoa que se inscrever nessa lista, eu quero startar um processo de funil. Como que eu faria isso? Aqui, ó, vem campanhas. Opa, perdão, automação. Campanhas é quando você vai fazer um broadcast, mandar e-mail para todo mundo, tá? Você vem em automação, nova automação. Vou criar uma automação do zero. O que eu quero da minha automação? Inscrever-se em uma lista. Então, eu preciso que essa lista esteja na internet para alguém se inscrever e entrar nela. Então, eu quero que alguém se inscreva nessa lista. Aí aqui eu seleciono a lista que eu quero. Qual que é a lista? Aula, lista, YouTube. Se cadastrar uma vez só, tá? Adicionar partida. Olha que interessante. Primeira coisa que eu quero fazer quando o cara entrou na minha lista, eu vou mandar um e-mail de boas-vindas para ele. Então, já crio um e-mail aqui, ó. Nome do e-mail: aula YouTube _ boas-vindas. Criar. Beleza. Aí ele vai pedir para eu escrever o e-mail. Eu vou usar um e-mail que eu tenho pronto aqui, ó, esse design. Aqui eu vou colocar, ó, professor Luciano Augusto, que ele vai receber o e-mail. Aí aqui eu vou colocar um contato, @... E aqui o assunto. O assunto eu vou falar. Ó, assunto é o seguinte, tem muito a ver com gatilho mental. Eu vou te ensinar, você vai ter uma aula sobre isso. Mas você quer despertar a curiosidade de alguém? Coloca o seguinte: eu não acredito. Todo mundo vai abrir esse e-mail, tá? O pessoal vai ficar louco. Oh, peraí. O que eu fiz? É o que passa na cabeça da pessoa. Eu vou deixar esse e-mail padrão aqui, não vou mudar, mas eu podia colocar, olha, seja bem-vindo, né? Eu vou colocar aqui em cima, ó. Seja bem-vindo à nossa aula
de funil de vendas, tal, beleza? E aí eu vou dar um próximo aqui, ele vai finalizar, né? Tá aí, finalizar, beleza. Então, quando alguém se inscrever na lista, se inscreveu, já recebe esse e-mail. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma condição de tempo. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou pedir para aguardar um dia, e aí verificar se a pessoa abriu ou não o e-mail. A opção é ações, abriu o e-mail. Qual campanha? Campanha aula YouTube boas-vindas. Ok. Tá? Vou verificar. Sim, ela abriu o e-mail. Ah, se ela abriu o e-mail, eu já vou mandar um outro e-mail para ela, que pode ser a continuação do meu funil, tá? Selecionar e-mail. Não, vou criar um novo e-mail. Vou chamar isso aqui de aula YouTube 2. Pronto. É o segundo e-mail que ele vai receber. Já que ele abriu, ele já recebe o próximo e-mail. Vou usar esse design. Aqui eu não vou mudar nada, não. Tem que mudar. Eita, nós. Né? Então o primeiro e-mail foi para despertar a curiosidade dele. O segundo e-mail pode ser o seguinte: você precisa ver isto. Olha, tô ficando bom, hein? Persuasão aí. Tá? Aí eu vou deixar o mesmo texto, tal, não vou mudar em nada. Mas entenda o seguinte: quando eu for fazer o funilzinho de verdade aqui do nosso Brigadeiro Gourmet, eu vou escrever bonitinho. Aqui eu estou mostrando para você, mas antes de eu fazer o funil, eu tenho que fazer toda a parte do site, tudo que eu vou passar para você. Então tá aqui, ó, ele recebeu aqui. Peraí, se ele não abriu, vá para. Eu vou fazer o seguinte: eu vou levar ele para o início do funil aqui de novo. Ele vai receber de novo o mesmo e-mail. Pronto. Ah, não abriu? Um dia depois, não abriu? Vamos lotar a caixa postal dele aqui até ele abrir, tá? Enquanto ele não abrir, a cada um dia ele recebe um e-mail meu novo. Vai ficar em looping, tá? E aqui embaixo, ó, aula YouTube 2, tá? Eu faço o mesmo teste, né? Se condição é ações, pode ser condição de idade, geografia, se for um cara que está em tal cidade, eu consigo controlar tudo aqui, né? Mas ó, se ele não abriu de novo, né? Não abriu de novo, qual campanha? Agora a campanha 2, ó. Ok? E por aí você vai construindo o seu funil de vendas, tá? Ah, você tem que colocar um período aqui, entendi, né? Então, eu esqueci de colocar o tempo. Aguarde por um tempo, um dia. Pronto, agora tá certo. Agora ele já vai tirar esse erro. Então, depois de um dia que ele recebeu o e-mail 2, eu posso colocar uma hora, posso colocar meia hora, posso colocar uma semana, um mês. Eu fiz um funil uma vez aqui, foi um funil de 6 meses, galera. 6 meses. Tá? Só controlando os e-mails. Isso aqui é sustentável, porque ele fica no automático. Então, a cada X período ele manda o conteúdo, né, para o teu prospect. E isso é aquecer ele. É isso que está aqui, ó. Quando o cliente vira lead, você começa a aquecer ele aqui com os e-mails até chegar na conversão, até chegar onde você quer que é a venda. Tá? Esse aqui é o grande segredo de você começar a fazer um funil de vendas. Eu mostrei aqui para você na prática. Isso aqui que nós estamos fazendo é montar um funil. Ah, Luciano, eu uso outro autoresponder. Não tem problema. Com certeza ele te dá as opções de ver se o cara abriu, não abriu, esperar um dia para mandar uma mensagem. Você tem que ter a ideia na cabeça. Com a ideia pronta, você monta em qualquer um. Existem mais algumas coisas sobre funil de venda que eu quero te falar, tá? Veja, tem inúmeras maneiras de montar o funil, mas tem algumas técnicas que barateiam o funil. Você consegue fazer ele pagar o tráfego, caso você esteja trabalhando com tráfego pago, pagando anúncio, etc. Você quer que diminua o custo de gerar leads. Para isso, tem uma técnica que a gente chama de triple wire. Tá aqui, ó. O que é esse triple wire? Triple wire, ele é um gatilho. Entenda o Tripwire assim, uma oferta irresistível por um valor muito barato. Então assim, o Tripwire, você coloca ele na oferta para te ajudar a pagar a construção da tua lista. Então é um produto assim, ó. Vamos supor, você coloca lá, assista a aula dos 7 passos para a internet. Quando o cara se cadastra, ele terminou de se cadastrar, já aparece uma oferta para ele por R$7. Ó, aproveita essa oferta agora, apenas R$7, baixa o e-book que vai te mostrar todos os segredos de funil de venda. Então muita gente é impactada e acaba pagando os R$7. E com isso você
vai ter uma lista que está sendo paga pelo Tripwire. Então é um produto que o máximo que ele vai custar é R$29, porque ele tem que ser muito barato. É uma oferta assim que o cara, se ele fechar a página, ele perde. Então ele tem que pagar na hora. Isso aqui a gente chama de Tripwire. A isca digital é só um chamariz. Então assim, eu coloco lá na internet, assista as aulas, clique aqui. Quando ele clica, ele clicou porque ele quer assistir aquela aula. A aula é uma isca digital, tá? Depois que ele assiste a aula, depois que ele se cadastra para assistir a aula, eu já entro com o Tripwire, nesse valor que você está vendo. E aí depois eu posso fazer mais ofertas até chegar na oferta principal, né? Até deixamos aqui um exemplinho de funil para você ter noção, ó. O cara entra na página, se cadastra, recebe aqui na página de obrigado. A página de obrigado é a página com maior audiência aí, tá? É até o horário nobre. E aqui você já faz uma oferta de R$7. Caso ele não compre, você manda para a segunda oferta, né? Se não comprar, ele já vai para a página de vendas. E comprou, vem para a segunda oferta em 97. Quem compra um tem chance de comprar dois. Comprou, já vai para a terceira oferta, né? Já virou aluno e acabou, né? Você tem um processo. E aqui você tem o funil horizontal e vertical, que te ajuda a organizar isso daí, tá bom? Como que é a estrutura de um funil? Bom, você quer o quê? Produtos e serviços? Não interessa. Você vai oferecer um serviço, você vai oferecer um e-book, um produto, você tem que ter uma isca digital, você tem que ter uma página. Então, eu gosto de fazer assim, ó. A isca, assista uma aula, baixa meu e-book e tal, vai, quando o cara se cadastra para baixar, vai para a página de obrigado, que já tem um Tripwire, ou então faz a venda, um upsell, tá? E depois eu tenho a página de vendas, página de conteúdo, e-mail, anúncios, área de membros, pagamento. Então você começa a montar uma estrutura de funil. E quais as sequências, né, que eu gosto de trabalhar? Ó, se cadastrou na isca, acabou de se cadastrar. O objetivo é levar a pessoa daqui para as outras sequências, tá? Então se cadastrou na isca, eu já faço uma oferta de R$7. Por que eu não fiz nesse último lançamento? Porque eu não tinha essa oferta de R$7 e eu fiz 100% orgânico. Todos esses leads que vocês viram é orgânico, a gente trabalha com lançamento orgânico. Então, olha que interessante, se cadastrou, já recebe a oferta, depois oferece um produto intermediário, produto principal, né? E vai, gera boleto, tudo isso aqui é sequência certinha para ele, beleza? Para a gente fazer o funil funcionar. Nós vamos montar um funil na prática. E está faltando a parte de lançamento, que vai ser a próxima aula. Mas nós vamos montar um funil na prática. Nós não vamos vender os brigadeiros, então eu vou te mostrar usando o nosso construtor de website. Quem vai fazer isso é até o Thiago. E aí ele vai mostrar, fazer o construtor, fazer a lista, criar a lista no ActiveCampaign, linkar no construtor, tudo aquilo certinho. Você vai ver uma lista pronta, né? E eu vou te dar acesso para você usar aí, para você poder começar a preparar teu lançamento. Então montou o funil, aí depois você vai montar a sequência de e-mail. Essa parte de e-mail é muito importante. Eu já vou na outra aula, antes de falar do lançamento, vou entrar um pouquinho em gatilhos mentais, né? Para você entender um pouquinho, para você poder então gerar e-mails que convertam, para colocar no teu funil de vendas, beleza? Espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima aula. Valeu!